Olá meus amigos, espero que todos estejam bem. Continuando aqui a saga dos transmissores Bluetooth para toca-disco. Nesse vídeo a gente vai corrigir vários problemas que muita gente relatou que estava tendo quando tentou montar o circuito. E vamos corrigir esses erros e vamos mostrar passo a passo a montagem dele. Tá? E nós vamos fazer com dois toca-disco. Aqui nós temos um toca-disco de 1979, um Gradiente S95 da Garrard. Ele foi todo reformado, então esse aqui nós não vamos montar o sistema dentro dele. Nós vamos montar de fora, uma caixa separada, e ele vai ser conectado nessa caixa. Então nós não vamos alterar esse toca-disco, certo? Já aqui é um Philco Hitachi, lá dos anos 90, final dos anos 90. É um toca-disco de plástico, e esse toca-disco a gente vai sim alterar ele, vai ser montado tudo dentro dele. O dono dele quer transportar ele para vários lugares, ele é maneirinho, bom de carregar, então ele quer transportar ligando só um cabo de força. Então quando ele ligar o cabo de força, ele já quer que já transmita, conecta numa caixa JBL, alguma coisa assim, e ele passa a transmitir o sinal do toca-disco. Certo? Então vamos fazer esses dois exemplos, vamos montar tudo aqui e vocês vão entender passo a passo que é a mesma coisa. Para os dois toca-disco é exatamente a mesma coisa. O pessoal relatou dois problemas principais quando eles tentaram fazer a montagem usando baseado no vídeo que eu fiz do S95. Então o primeiro era som baixo ou inexistente quando eu tentava fazer a transmissão Bluetooth, e quando eu conseguia montar o som, ter um som alto, ele ficava com muito ruído. Então esses foram os principais problemas que eles relataram. Nós vamos mostrar como é que a gente resolve esses problemas durante a montagem desses dois projetos que a gente vai fazer aqui. Vamos começar conhecendo as principais peças que a gente vai utilizar no projeto. Aqui primeiro o pré-amplificador. Esse é um pré-amplificador RIA, né, com o filtro RIA. O filtro RIA é um filtro que é usado para restaurar o som original da música, porque durante a gravação no disco as frequências são deslocadas para cima para caber mais música no disco. É uma espécie de compactação, mas não, claro, no modo digital, né? Então quando você vai ouvir o disco, depois dele já pronto, você precisa restaurar esses sinais, certo? Então para isso serve o pré-amplificador RIA. No caso aqui nós vamos fazer esse aqui, que é um pré-amplificador para cápsulas magnéticas. É idêntico, tá? Quando você vai montar tanto com cápsula magnética quanto com cápsula cerâmica ou cápsula a cristal, o procedimento é o mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma. A única coisa que você precisa ficar atento é que para a cápsula magnética requer mais cuidado com a blindagem. E a gente vai mostrar aqui para vocês. Essa plaquinha ela é transistorizada, é um pré-transistorizado. Então aqui você tem a entrada, canal direito, canal esquerdo e GND. Certo? E aqui você tem a saída, canal esquerdo, direito e GND. Aqui você tem a alimentação, 9 volts, mas essa plaquinha suporta de 9 até 18 volts. No caso aqui a gente vai usar 12 volts. Certo? Um ponto importante que você tem que notar nessas plaquinhas é que tem esse ponto aqui, ó, o aterramento. Tá? Então você tem o GND e tem o aterramento. Esse aterramento é onde você vai ligar o fio que é ligado na carcaça do circuito para fazer a blindagem. Então essa placa ela tem que ficar dentro de um circuito metálico para poder remover qualquer ruído, não permitir que nenhum ruído atinja ela. Essa placa tem que levar o nível de sinal que vem da cápsula, que é de 4 mV com impedância de 56K. Ela precisa ser elevada para 200 mV, mais ou menos, pico a pico, com uma impedância de 100K.
é muito alto, a amplificação tem que ser muito alta, o nível de sinal é muito baixo da cápsula. Cápsulas cerâmicas, elas já têm um sinal quase próximo da saída, certo? Então ela pega menos ruído, mas mesmo assim precisa de uma boa blindagem. A tensão de alimentação, como eu disse, nós vamos alimentar ela com 12 volts. Bom, vamos falar agora do módulo Bluetooth. Esse aqui é o módulo com bateria, que é o que eu usei no projeto do SPEC 65. Ele é quadradinho, desse tamanho aqui. Na lateral, ele tem aqui o botão de sincronização, quando ele está recebendo. Aqui ele tem a chave TX e RX, ou seja, quando está em TX está transmitindo, quando está em RX está recebendo. Girando ele, mais uma vez, nós temos a entrada USB para carregar a bateria. E nós temos o conector P2, que quando está no modo transmissor, aqui está entrando o sinal, e quando está no modo receptor, está saindo o sinal. Este módulo Bluetooth foi o que eu usei no projeto do SPEC 65, que serviu de base para muita gente tentar montar. O problema é que durante o tempo eles foram mudando esse módulo. Ele não é mais igual àquele que eu usei no SPEC 65 e eu não consegui mais encontrar dele como ele era. Então, quais as diferenças que tem? A primeira diferença é não transmite enquanto carrega. Quando você conecta o cabo do carregador USB nele, ele para de transmitir. Tá? Ele só fica no modo carregamento. Daí a razão de no SPEC 65 eu ter que desmontado ele, tirado a bateria e ligado o fio de alimentação de 5 volts direto na entrada de bateria. Tá? Justamente por causa disso, porque não carrega enquanto está transmitindo. Já esse módulo novo, que é encontrado hoje atualmente, ele transmite enquanto carrega. Então você não precisa tirar a bateria, não precisa mexer nele. Você pode usar ele exatamente do jeito que ele está. Então pode ligar ele dentro do toca-disco, conectar o cabo de alimentação, que ele vai ficar carregando o tempo todo. E não vai ter problema. Então esse é um ponto positivo para esse. A segunda diferença é a entrada P2, que nesse módulo que eu usei no SPEC 65, ela é auxiliar. Tá? Ela tem uma entrada de 316 mV mais ou menos, com uma impedância de 10K a 100K. Ela pode ser ligado, esse módulo que eu usei, podia ser ligado direto na saída do pré-amplificador, porque o pré-amplificador solta em torno de 250 mV mais ou menos, que é suficiente para excitar a entrada dele. E a impedância de 10K e 100K, que é a mesma impedância de saída lá, que é de mais ou menos 16K. Então podia ligar direto. Esse novo não. Tá? Esse novo, a entrada P2 dele é para fone de ouvido. Uma entrada para fone de ouvido, ela precisa de meio volt até 2 volts para conseguir ser excitada. E o pior de tudo, ela tem uma impedância de 1 ohms a 30 ohms. É muito baixo. Então essa impedância aqui é quase um curto na entrada do áudio. Então é como se você pegasse o seu som e abaixasse o volume praticamente no mínimo. Daí a razão de muita gente reclamar que não tem som na saída, ou que o som está mudo. Praticamente fica mudo. Se você ligar o pré-amplificador RIA diretamente na entrada desse módulo Bluetooth aqui, ali na entrada P2, ele vai matar o som. Então ele não vai conseguir transmitir som nenhum. O SPEC 65 eu podia ligar direto na saída de um tape, por exemplo, e transmitir. Esse aqui não pode. Esse que eu usei no SPEC 65, ele tem uma coisa que é chamada de isolador de GND. Já está incorporado dentro dele. Quando você liga uma fonte de 5 volts nele, lá dentro ele isola ela da fonte principal. Então, por exemplo, se você ligar ele numa TV e ao mesmo tempo tirar o som da saída de fone de ouvido da TV, ele vai funcionar beleza, ele não vai ter ruídos. O que vem hoje em dia, não. Ele não tem esse isolador de GND incorporado nele. A falta desse isolador de GND é o motivo de você ouvir as queixas de barulho. Tá? Esse barulho
Então esse ruído é justamente por causa da falta do isolador de GND. Além desse módulo, nós vamos usar também o outro módulo que eu vou mostrar agora para vocês. Esse módulo, nós vamos usar ele no projeto do Filco, porque ele tem várias vantagens em relação àquele. Vantagens e desvantagens. Primeiro, ele não tem bateria, tá? Ele não usa bateria. Então, o que acontece com ele? Você conecta ele numa porta USB e aqui na saída ele tem duas entradas P2, dois conectores P2. Então, um é receptor e o outro é transmissor. Então, se você pega o cabo P2 que vem com ele e conecta no transmissor, ele vai passar a funcionar automaticamente como transmissor. Se você conecta no receptor, ele vai ser um receptor. O botãozinho aqui só funciona quando ele está no modo receptor, certo? Então ele é prático. Então você pode deixar ele dentro do toca-disco sem precisar furar o toca-disco, ligar nada no toca-disco. Então por isso que a gente vai usar ele no Filco, porque como ele vai ficar dentro do toca-disco, não precisa fazer nenhum tipo de alteração no toca-disco para ele funcionar, para ficar tendo que apertar qualquer coisa para ele funcionar. Quando você liga o toca-disco na chave liga e desliga, ele já vai automaticamente buscar um receptor e conectar nele e fazer o pareamento. Esse módulo tem os mesmos problemas daquele lá, tá? Primeiro, ele transmite, a vantagem é que ele transmite sem precisar apertar nada, como eu já disse. O segundo problema, a entrada EP2 é de fone de ouvido, tá? Não tem jeito, 0,5 a volts pico a pico, né? Então ele precisa, tanto o outro quanto esse aqui, vai precisar de um amplificador de fone de ouvido, certo? Então vai ser uma etapa a mais, precisa de um amplificador de fone de ouvido. Ele também não tem isolador de GND, então vai ter que colocar um externo também, tá certo? Mas a gente vai mostrar à medida que a gente for fazendo. Vamos falar da fonte de alimentação que a gente vai usar aqui nos dois projetos, tá? É a mesma montagem para os dois toca-disco, só que um vai ser dentro do toca-disco e o outro fora. A fonte de alimentação que a gente vai usar é uma de 12 volts por 2 amperes. Se você não for alimentar o motor do toca-disco, por exemplo, se for montado do lado de fora e não precisar alimentar o motor, pode ser uma de 1 ampere que funciona também. No meu caso eu vou usar de 2 amperes porque eu vou usar no fio guitarra também. Tá? Então eu vou usar essa de 2 amperes. Tem duas maneiras de você ter essas fontes. Você pode pegar essas fontes de descarte, que você acha aí os montes delas, tá? De alimentar modem, roteadores, são descartados aos montes por aí. Nos ferro velho da vida tem, descarte de eletrônicos, tudo isso você vai encontrar essas fontes. Ou pode comprar uma fonte pronta, abrir ela e tirar a plaquinha dela. A plaquinha que você vai achar dentro dela é uma semelhante a essa aqui. Tá? Não são todas iguais, tá? Mas essa aqui é uma de 12 volts por 2 amperes, de boa qualidade. Observa o capacitor de saída dela. Tá? Quando você for olhar, ele tem que ter pelo menos 1000 microfarads. Se tiver baixo disso, 600, aí é melhor você substituir ele por um de 1000. Tá? Ou colocar um outro de 2200 na saída da fonte. Mas tem que dar uma melhorada na filtragem. Se for 1000 já é suficiente, porque aí vai ter a filtragem que está lá na plaquinha do pré-amplificador, vai ter a que vai estar no amplificador de fone de ouvido, vai ter várias outras etapas de filtragem que vai ajudar na filtragem final. Além dos 12 volts, a gente precisa também regular essa tensão para 5 volts, porque nós vamos precisar da fonte de 12, que vai alimentar o pré e o motor do toca-disco, mas vamos precisar também de uma fonte de 5, que vai alimentar o amplificador de fone de ouvido e o próprio módulo Bluetooth. Então você tem duas maneiras de fazer. Tá? Você pode usar um 7805, muito comum por aí, que custa em torno de R$ 2,50. E para montar você tem que seguir essa regra aqui, ó. Tá o pino 1 dele entrada, pino do meio é o terra, pino 3 saída. Aqui está o esquema, pino 1, 2 e 3. Você tem que adicionar esses capacitores aqui na entrada e na saída. Esses capacitores são de 100 NF. Pode tanto ser 100 NF na entrada quanto na saída, ou 100 NF na entrada e 10 NF na saída.
Isso aqui serve para desacoplar a fonte, tá? Para evitar problemas de ruído. Então você tem que pôr esses capacitores. Uma outra maneira mais prática é usar os step down. Step down são esses reguladores que, ao invés de ser igual o 7805, que controla a corrente através da dissipação de calor. Então, para ele regular a tensão, ele pega 12 volts, por exemplo, libera 5 e o resto ele transforma em calor. Esse aqui é chaveado, então ele fica dando pulsos de chaveamento. Eles são práticos. Esse aqui, por exemplo, é do tamanho do 7805 e ele já tem os capacitores todos já soldados nele. E ele tem um pequeno trimpote aqui para fazer o ajuste da tensão. Então você entra 12 volts e ajusta nesse trimpote a saída para 5 volts. Então, como você vai ter que ajustar, primeiro energiza ele com 12 volts, faz o ajuste para depois ligar a saída. Tá? Não tenta fazer a ligação da saída depois que já tiver tudo ligado. Não faça o ajuste depois que tudo já estiver ligado, porque senão você pode correr o risco do ajuste estar no máximo e você jogar 12 volts onde deveria ter 5. Então primeiro faz o ajuste para depois usar. Tá? É pequenininho, é barato, custa em torno de R$ 4,50, mas como já está tudo pronto e ele não gera muito calor, igual o 7805, eu sempre uso deles, certo? Esse outro aqui é um exemplo de um step down também, só que esse aqui, o bom dele é que ele já tem as tensões fixas. Então ele já tem 5 volts, 3,3, 2,5, 1,8 e 1,5. Certo? Então o que você faz? Você vem aqui, esse aqui são pontos de cobre, você vem aqui, solda, coloca uma bolinha de solda aqui, ligando os dois contatos, e aí você vai ter 5 volts. Não precisa fazer mais nada, não tem ajuste rotativo, não tem nada. Então esse aqui você solda os 5 volts, pode ligar as entradas aqui estão as entradas, e aqui a saída. Então você pode ligar direto. Então você não precisa nem se preocupar em fazer ajustes. Todos os dois são muito bons, esse aqui é maior, esse com ajuste aqui, ele é maior, deve dar tamanho, deve dar uns 2 desse aqui, mas os dois fazem o mesmo trabalho e faz bem. Agora, depois da fonte escolhida e do regulador para 5 volts, nós precisamos dessa pecinha aqui também, um isolador de GND, que é o que falta nos módulos atuais e que tem no módulo do SPEC 65. Essa pecinha, o que ela faz é isolar o negativo da fonte principal da outra fonte. Você poderia colocar duas fontes, tá? Você poderia colocar uma fonte de 12 volts e uma de 5 volts só para o módulo. E isso elimina o ruído. Mas fica meio grande, né? Essa pecinha é bem pequenininha, eu acho que mede 1 centímetro, mais ou menos, por 1 centímetro, por meio centímetro, ela é bem pequena. Então o que faz? Você entra aqui, você entra o negativo aqui, a marquinha é essa aqui, então você entra negativo aqui, positivo aqui. Sai negativo aqui e positivo aqui, já isolado. Então a tensão que sai aqui, ela é totalmente isolada dessa aqui. Então é aqui que está o segredo para tirar aquele ruído do toca-disco, aquele ruído que eu mostrei lá atrás, certo? Para você identificar ele, aqui está escrito B0505. O primeiro número aqui, 05, é a tensão de entrada e aqui a tensão de saída. Você vai achar B1205, eu vi um B1805, 18012, 12 para 12. Então a tensão que tiver aqui é a tensão que vai ser regulada. No caso aqui nós vamos usar um de 5 para 5, porque já que nós vamos estabilizar a fonte mesmo, a gente aproveita e já tira de lá mesmo. Mas você poderia usar, por exemplo, um de 12 para 5. Bem fácil, bem simples, tá? Não é complicado não. Uma coisa importante que a maioria dos possíveis que vai mandar não percebe é que esse módulo é de 1 watt, ou seja, 200 mA. Tem muita gente usando ele para alimentar esses módulozinhos aqui. Esses módulozinhos, eles consomem quase 1 ampere, 600 mA mais ou menos, 700 mA, a maioria deles 700 mA.
Se você tentar alimentar com isso aqui, igual estou vendo muita gente fazendo, vai queimar. Tá? Vai funcionar um tempo, mas ele vai queimar. Ou você vai ter instabilidade no Bluetooth e vai ter instabilidade no pendrive, por exemplo. Quando eu coloco um pendrive, um cartão de memória, o som não fica bom, fica falhando, cortando, às vezes corta a música no meio por causa disso. Existem módulos com 1 ampere que você compra que faz o mesmo trabalho, tá? Já faz isso próprio para isso. Esse aqui é próprio para módulos Bluetooth. 200 mA é suficiente para alimentar tanto um receptor Bluetooth quanto um transmissor Bluetooth. Agora vamos a uma das partes principais que muita gente também deixou de olhar. Além do isolador que tira ruído, você vai precisar de um amplificador para fone de ouvido. Caso contrário, você vai ter aquele problema de não conseguir enviar o sinal com um volume bom. Como é que você consegue um amplificador desse? Essas caixinhas de som antiga, que você acha aí nos ferro velhos da vida, nos descartes de eletrônico, funcionam muito bem. Elas têm uma saída de fone de ouvido aqui, e geralmente o estrago delas é os pinos que quebram, o fio que liga no computador, o fio de força. Geralmente é eles que estragam, mas a plaquinha em si tá boa. Então às vezes estraga o alto-falante porque fica jogada no tempo, mas a plaquinha está funcionando. Então dá para usar muito bem esses aqui. Dentro dessas caixinhas tem um amplificador parecido com essa plaquinha aqui, ó. Tá? Aqui você tem o controle de volume, você tem a chave liga e desliga, e aqui você tem a saída de fone de ouvido. Isso aqui é que interessa para a gente. O resto dos fios você pode arrancar todos. Vai ligar só a alimentação, positivo e negativo, que vai alimentar ela, geralmente ligada no capacitor de entrada, e o sinal. Então você ligando o sinal e e a alimentação, você vai ter a saída de fone de ouvido aqui perfeitamente no nível que quer. Como que faz? Na hora que ligar no toca-disco, a saída lá faz o ajuste do volume aqui, ó, para não sobrecarregar, não saturar o sinal lá dentro. Esse controle de volume aqui fica dentro do toca-disco, tá? Ele não fica fora, não aparece para fora. Uma vez ajustado, ele fica quieto. Você vai ajustar uma vez só e ele já vai ficar pronto para uso, sem precisar mexer mais. Então, agora que a gente já conhece as peças que a gente vai usar, vamos ao diagrama em blocos do circuito. Tá? Então você tem o toca-disco, o som do toca-disco sai, passa pelo pré-amplificador RIA para fazer todo o tratamento do som e elevar ele para um nível de entrada auxiliar. Vai pegar o sinal de entrada aqui de 200 mV e vai amplificar ele para 2 volts mais ou menos, com impedância de 1 ohms. Sai e entra na entrada de fone de ouvido do módulo transmissor Bluetooth, e o módulo transmissor Bluetooth transmite para o aparelho receptor, numa caixa de som, alguma coisa assim. Alimentação. Temos aqui então a fonte de 12 volts. Se o toca-disco for alimentado pela fonte de 12 volts, então joga 12 volts lá, certo? Então se o motor fosse alimentado pela mesma fonte, então joga lá, que é o que vai acontecer com o Philco. O S95 não vai ter, então nós não vamos usar. Aqui o sinal, a tensão sai, tem uma derivação de 12 volts que vai alimentar o pré-amplificador RIA, ela continua, entra no step down, que vai regular, ou no 7805, depende de como você vai fazer, que vai regular para 5 volts. Esses 5 volts vai alimentar o amplificador de fone de ouvido e ao mesmo tempo vai sair para o isolador de GND, que vai alimentar o módulo Bluetooth. O circuito é bem simples, parece trabalhoso, mas não é. Claro que se fosse igual o que eu montei no SPEC 65, era só o toca-disco, pré-amplificador, saída Bluetooth. Ou seja, essa etapa aqui do amplificador de fone de ouvido não existiria, mas não dá para montar hoje em dia sem ter essa etapa. Aqui nós temos a montagem da fonte. Tá? Então, 110 volts, de 100 a 240 volts entra na plaquinha, certo? Aqui vai sair positivo e negativo.
Positivo vai ter a derivação que vai para o amplificador de fone de ouvido, para o amplificador RIA, né? Para o amplificador RIA, e ao mesmo tempo o motor, se for o caso, positivo e negativo. Entra no step down, como você está vendo aqui, positivo e negativo. Observe, está na sua fonte aí que você comprar, porque a polaridade aqui pode mudar de lado. Então, olha onde é negativo, entra no negativo do step down e vai para o motor e vai para o pré-amplificador de toca-disco negativo. O positivo é a mesma coisa, sai daqui, no caso dessa fonte que sai daqui e entra aqui no step down, mas pode ser invertido. Tá? Então observa aí na hora que você for fazer. Aí saiu positivo também, lá para o pré-amplificador e para o motor de toca-disco. Passa aqui pelo step down, já ajustado para 5 volts, sai aqui o negativo, vai lá para o amplificador do fone de ouvido, que já é um amplificador. Positivo aqui, vai para o amplificador de positivo também, no positivo do amplificador de fone de ouvido. Aqui esse isolador é idêntico para todos, tá? Funciona do mesmo jeito. Então entra aqui do lado esquerdo, como eu disse, é o negativo, positivo daqui. Sai daqui o negativo, positivo daqui. Aí ele sai daqui e vem para essa fêmea de USB, que você compra facilmente aí no Mercado Livre, se você quiser comprar ela, ou acha na sucata também de computadores antigos. Tem muitos desses módulozinhos lá dentro. Então, negativo aqui, GND, positivo aqui, certo? Aí o módulo vai ser conectado nele, diretamente aqui nos 5 volts dele, já isolado da fonte principal. Então agora vamos para uma das partes mais críticas que tem, que é a montagem do circuito de áudio, a parte de áudio. Principalmente o pré-amplificador, que é o mais crítico, para evitar ruído, tá certo? A blindagem dele é muito importante. Então os cabos que você vai usar para ligar precisa ser blindado, com blindagem de 100%. No nosso caso aqui, no fio Kitachi, por exemplo, a gente usou o próprio fio que ligava do toca-disco, da cápsula magnética, até o amplificador, o som. Então ele tinha um cabo comprido, a gente aproveitou ele, cortou, porque ele já tinha malha 100%. Então você tem o canal esquerdo, canal direito, a malha, e que é ligado aqui, o terra aqui, que é ligado nessa malha aqui. É muito importante que o cabo tenha 100% de malha, tanto o que entra da cápsula até ele, quanto o que sai da cápsula para o amplificador de fone de ouvido. Tá certo? O que sai do amplificador de fone de ouvido não é crítico, mas esse aqui é. Tem que estar muito bem blindado. Tá? A outra coisa é a plaquinha. Ela tem que estar dentro de uma carcaça, dentro de uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é uma caixa metálica que envolve ele, certo? Para bloquear qualquer tipo de sinal que possa, de interferência, que possa causar interferências nele. Um exemplo que vocês podem usar é usar a própria caixinha que vem o módulo e revestir ela com papel alumínio, como está aqui, ó, uma cartolina de papel alumínio. Você pega, existe no mercado aí uma cartolina que é recobrada com a folha de alumínio, que é usado muito para artesanato. Você compra ela, enrola e cola ela ao redor da caixinha, que já vem o módulo. Porque aí o módulo vai ficar isolado lá dentro, né? A placa pré-amplificadora vai ficar isolada lá dentro, sem problema nenhum. Não tem perigo de dar curto, fechar curto e nada. E aí você vai pegar o aterramento da placa, tá? Aquele que eu mostrei lá no início, e vai ligar no papel alumínio aqui, ó. Então, ao ligar no papel alumínio, ele vai estar aterrado e não vai dar ruído. Tá? Essa caixinha pode ser qualquer caixinha, pode ser inclusive de remédio, de medicamento, se a original, a plaquinha que você comprou, não veio com ela. O importante é que você cubra ela com metal, tá certo? Uma outra opção que você pode usar é latinha de sardinha. A gente já usou aqui latinha de sardinha para fazer isso. Tem que ver se cabe dentro do toca-disco. No caso do fio Kitachi aqui não cabe, tá? Mas é só uma sugestão. Sendo metálico, não tem problema. E aí você cobre com a tampa dele também, a gente já colocou. Ela ficou presa aqui e pronto. Tira totalmente o ruído. Lembre-se que os fios precisam entrar, o GND, o fio de sinal tem que entrar e sair dentro da carcaça ou dentro da caixinha aqui, ó. Tá? Ele não pode ficar exposto. Tem que ter malha de 100%.
certo? Fazendo isso, você vai evitar ruídos, aqueles ruídos de roncos, essas coisas assim. O isolador de GND tira aquele ruído de conexão, aquele que eu mostrei lá. Esse aqui tira roncos, chiados, essas coisas assim. Aqui então está o esquema de ligação das placas. Está aqui a placa pré-amplificadora, essa aqui. Entra aqui, que está o símbolo dos cabos blindados, tá? Vai entrar aqui na entrada dele aqui e vai sair aqui e vai direto para o amplificador de fone de ouvido. Aqui tem alimentação, positivo e negativo 12 volts, que vai lá para a fonte de 12 volts. Aqui tem alimentação que vai para a fonte de 5 volts, que é aquela depois do step down. Esse aqui é o ponto principal, o terra. Tá? Então vem esse cabinho com o ilhóizinho, ele já vem, até acompanha essa plaquinha aqui. Se a sua não tiver, você vai ter que fazer um fio para aterrar. Isso aqui é que liga na carcaça lá da blindagem. Tá? Precisa ter ele. E esses fios aqui, tanto esse quanto esse, tem que ser blindado. Não pode estar sem blindagem, porque você vai ter muito ruído. Aqui, então, o sinal vem através do pino P2 P2, que acompanha já os módulos Bluetooth, tanto esse quanto o quadradinho, certo? Você já vem com esse cabinho, ele é curtinho, você pode usar ele. Então entra no P2 aqui da saída da placa de amplificador de fone de ouvido e entra direto na entrada, no caso desse aqui, no transmissor. No outro lá é o mesmo pininho, mas você muda a chavinha para o transmissor. O USB aqui vai ser ligada lá na fonte de 5 volts, aquela isolada, que passa pelo isolador. É simples, não é complicado, dá para fazer tranquilamente. Agora vamos mostrar para vocês como é que ficou a montagem dentro do fio Kitachi. Aqui está a montagem dentro do toca-disco. Então está aqui a fonte de alimentação, o step down, que foi montado numa pequena chapinha de alumínio. Aqui nós temos o amplificador para fone de ouvido, que está bem aqui, com um ajuste aqui. Daqui ele vem aqui para o módulo Bluetooth, que é aquele que vai ficar aqui dentro totalmente isolado com o conector USB aqui. Ó. Aqui está o isolador GND. Tá uma montagem bem caseira mesmo, tá? É para ser assim mesmo. Não é para ser profissional. Se for profissional tem que fazer diferente, né? Aqui tem o pré foi montado dessa forma, uma chapa de alumínio revestida embaixo e em cima aqui, e essa proteção aqui para não deixar fechar curto. Aqui está o aterramento dele, o fio de aterramento, certo? Que é o que vai garantir que não vai ter ruídos. Vem o fio aqui da fonte também, que vai vir para alimentar o motor do toca-disco, que é de 12 volts. Então bem simples, montagem simples, fácil, aqui o motor, certo? Tudo ligado aqui certinho, no mesmo conector original dele, o cabinho é o mesmo, é o original dele, que sai aqui, vem para cá, sai daqui também blindado, tá? 100% de malha, para vir aqui pro amplificador de fone de ouvido. Bem simplesinho. Aqui cabe uma observação muito importante. As placas do Bluetooth, da fonte, do step down, elas devem ficar do lado esquerdo do toca-disco, longe do braço, o mais longe possível do braço. Certo? Então põe ela todas essas plaquinhas que geram ruídos, elas geram bastante ruídos, ruído de comutação, ruído do transmissor Bluetooth, então elas devem ser levadas para o lado esquerdo do braço. Enquanto que a placa do pré-amplificador, ela deve ficar o mais próximo possível da saída dos fios do braço. Então ela fica lá atrás, bem próxima do braço, porque ela vai ficar mais longe do step down, da fonte chaveada, e vai evitar ruídos e também vai pegar o sinal mais próximo dos fios que vão para o braço. Então isso é importante vocês observarem.
Aqui atrás do toca-disco a gente colocou a entrada de força, né? Uma chave liga-desliga e o cabinho de força, a entrada de um cabo Phillips. Justamente para ser fácil de carregar. Então vamos testar, ver se funcionou tudo direitinho. Então vamos ligar aqui o módulo receptor Bluetooth. Ó, já acionou. Vamos ligar o toca-disco para ele conectar. Conectou. Vamos aqui no ligar o toca-disco e pôr a música para a gente ver. Isso. Som perfeito, tocando bem, funcionando com Bluetooth. No S95 é diferente. O circuito é montado numa caixa externa e o toca-disco é então ligado nessa caixa externa. Aqui está a montagem para o S95. Então vai ser, aqui está a fonte de alimentação, 12 volts, vem para o step down, que está aqui, reduz para 5 volts, mas aqui continua e vem aqui para o pré-amplificador, que está nessa carcaça aqui, tá vendo? Essa aqui vai ser a gaiola de Faraday dele. Então ela fica presa aqui dentro. Sai o conector de áudio, vem aqui para esse amplificadorzinho aqui de fone de ouvido também, que é de uma caixinha de som. Certo? Então ela tem aqui os controles de volume, mesma coisa da outra, controle de volume e a saída de som, que vem aqui para o módulo quadradinho, que é aquele módulo diferente do Spectre 65, só na aparência que eles são iguais. Chave liga e desliga, aqui para desligar todo o sinal. Aqui atrás nós temos uma tomada, onde a gente vai ligar o S95, né? O cabo de força dele entra aqui. Essa aqui é a entrada de força lá para dentro, para alimentar o circuito, é um cabo Phillips. E sai aqui, né, para o S95. Aqui é o aterramento do S95. E aqui é a entrada de áudio do S95. Então toda a ligação do toca-disco vai ser aqui atrás. Então aqui dentro, aqui no cantinho aqui, ó, tá o aterramento, aquele fio que faz o aterramento com a carcaça. Esse fio não pode faltar de jeito nenhum, tá? É aquele que tá lá no esqueminha. No mais, o resto é tranquilo. O painel aqui ainda tá para ser feito, eles vão decidir como é que eles vão fazer, mas ainda tá caminhando ainda para terminar. É uma caixa de um roteador antigo, da D-Link, e ela é muito boa, né? Vai fazer a blindagem muito bem do circuito. Olha aí, então sendo uma caixa blindada, mesmo assim os fios ali são todos blindados, tá? Com malha 100%. Mesmo tendo essa carcaça toda aqui, a gente ainda pôs fio blindado ainda. O pessoal não quis arriscar não, certo? Aí fecha aqui, faz o acabamento. Então aqui trouxe o S95 para cá, liguei aqui o cabo de áudio dele, né, que vem lá dele. Então tem aqui está o aterramento, que não pode esquecer, tem que ficar bem ligado. E aqui cabo de força do S95 e aqui o cabo de força para ligar o módulo. Vamos ligar e fazer um teste. Então vamos testar agora o S95, né? Vamos ligar aqui. Ligado, vamos sincronizar. Sincronizou. Vamos ligar o toca-disco. E aí o som já sincronizado, tocando. Ó, o som limpo, tá vendo? Sem chiado, sem nada. Funciona muito bem, tá? Dá certo.
Só que para montar com esse módulo novo precisa desses detalhes, tomar cuidado com esses detalhes, certinho? Então tá aí, os dois projetos. A gente não mostrou como é que foi feito, detalhado lá, ponto a ponto, porque não há necessidade, né? Porque em cada toca-disco vai ser montado de forma diferente. Mas basta seguir o esquema que a gente mostrou aqui desde o início, que você vai conseguir montar perfeitamente e vai funcionar belezinha, tá? Se tiver ruídos, chiados, por exemplo, toma cuidado com a filtragem e usa o isolador, vai tirar qualquer ruído do Bluetooth, certinho? Então beleza, espero que vocês tenham gostado da brincadeira aí.